resolveu esse conflito pela conciliação, né? Pela conciliação, como prevê o artigo 319, inciso 7º da Lei 13.105 de 2015. Se a parte manifestar ou não manifestar a intenção de buscar a primeira conciliação, aí haverá citação nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, 238 da Lei 13.105 de 2015, para que a parte que está sendo acusada de não pagar, né, o devedor, no caso, apresente logo a sua resposta e não precise esperar aquele prazo para tentar aquela audiência de conciliação, conforme prevê o artigo 334 da Lei 13.105 de 2015. O importante é que haverá aí, então, o devido processo legal nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, logicamente que oferecida, né, não é porque a administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, que não tenha, uma vez que recebida essa petição inicial e instaurado o devido processo legal, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, não é por isso que não terá que ser obrigatoriamente oferecido aí a oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aí observado dois pontos importantes. Primeiro, a questão do juiz natural, né? Quem é que vai julgar essa ação de cobrança contra o Estado? Então, o artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, traz que sempre haverá o julgamento pelo juiz competente, ou seja, na verdade, o juízo competente, né? E nessa ampla defesa, que é exatamente essa oportunidade de oferecer a defesa, dizer qual é o entendimento da parte contrária, por que não pagou, né? Logicamente, usando aí de todos os meios de prova, desde que sejam lícitos, né? É importante esse lícito, porque esse lícito ele se dá aí no sentido genérico, porque há duas espécies de provas lícitas ou ilícitas, né? A prova ilícita no sentido fundamental, no sentido propriamente dito, quando ela contraria ou ela viola direito material, né? Já a prova ilegítima, quando ela viola instituto aí de direito formal ou direito processual. Então, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal está atrelado ao que prescreve o artigo 5º, inciso 55, que é a oportunidade do contraditório, que é um direito objetivo, na verdade, é uma obrigação para o Poder Judiciário, e do outro lado nós temos a ampla defesa, que é um direito subjetivo. A parte acusada, no caso aqui, a administração pública, não é obrigada a se defender. Ela pode optar até por defender pela revelia, a revelia prevista no artigo 344 da Lei 13.105 de 2015. Então, veja que existe aí um procedimento, né? E então vai redundar esse devido processo legal, observado tudo isso que nós falamos lá na sentença do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, e o importante é que, mesmo com a sentença do juiz favorável ao credor, ainda não há obrigação de pagar, porque a obrigação de pagar, e isso é importante quando se fala em precatório, ou requisição de pequeno valor, né? Aí já vê que temos dois institutos que surgiram aí. O primeiro é o precatório. O que é precatório? E o segundo é a requisição de pequeno valor. O que é uma requisição de pequeno valor? Então, já vejo que temos aí dois polos, duas formas de pagamento da administração pública, quando ela não paga no tempo normal, e isso, logicamente, leva aquele credor, aquele que teria como que receber essa pecúnia, né, esse dinheiro, e não recebeu, aí leva aí, conforme prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, a buscar a petição, ou seja, a buscar a provocação da jurisdição, que é inerte, logicamente, e essa provocação vai redundar na instauração aí do devido processo legal e, ao final, essa sentença. Mas a sentença do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, ela precisa de um plus, né? Um plus. Que plus é esse? Exatamente o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, né? Então, lá no artigo 502
da Lei 502, da Lei 13.105 de 2015, traz o trânsito em julgado. E aqui tem um atentado que caiu na prova, né? Interessante essa prova da OAB, uma prova bem, até bastante difícil, mas não estava tão difícil assim, para quem entende de fundamentos, né? Então, por exemplo, a coisa julgada, o trânsito, quando transita em julgado, significa que não cabe mais recurso, mas esse trânsito em julgado ele é apenas material, ele é apenas na parte do direito material. Na parte formal não transita em julgado, né? Não existe essa possibilidade de trânsito em julgado formal. O trânsito em julgado é tão somente no aspecto material, e há alguns casos não há nem no aspecto material o trânsito em julgado. Então tem que prestar atenção nisso, fazer uma seleção do que transita em julgado materialmente, o que não transita. Aliás, nada transita julgado formalmente, e tem alguns aspectos aí que não transita em julgado nem sequer materialmente. Trânsito em julgado não cabe mais, essa sentença, então, ela não poderá ser mais anulada, não poderá ser refeita, reformada, obedecido aí o princípio do duplo grau de jurisdição, conforme prevê o artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, então, saiu a sentença, a parte que estiver descontente, e aí entra um problema bem grave, né, na questão do precatório, motivo de muita reclamação, a questão principalmente para aqueles que têm lá, como eu coloquei nesse slide, a questão da compensação tributária. Compensação tributária, ela ocorre quando eu devo para alguém, eu devo para o Estado, e o Estado me deve, aí a gente junta aí e faz uma compensação. É o que prevê lá no artigo 170 da Lei 5.172 de 66, e é uma forma de extinção do crédito tributário, conforme prevê o artigo 156, inciso 2º, da Lei 5.172 de 66, e dá direito aí, como extinção do crédito tributário, a certidão negativa, né? Aquela certidão prevista lá no artigo 205 da Lei 5.172 de 66, é a certidão necessária para que eu possa participar, por exemplo, de um processo licitatório, né? Então, na fase lá da habilitação da licitação pública, como nós já vimos na previsão do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, seja a opção da administração pública pela Lei 8666 de 93, né, no artigo lá que fala sobre a habilitação, o artigo 18 e seguinte. Temos também a Lei 14.133 de 2021, que traz aí também a licitação pública já pela lei nova, e vai depender da opção que fará a administração pública nos termos do que preconiza o artigo 191 da Lei 14.133 de 2021. Então, vejo que para que eu possa me habilitar num processo de licitação, exceção, logicamente, algumas poucas que nós temos, por exemplo, o artigo 44 da Lei Complementar número 123 de 2006, que as microempresas, empresas de pequeno porte, né, aquelas empresas que estão lá classificadas no artigo 3º da própria Lei Complementar 123 de 2006, então as microempresas e empresas de pequeno porte, elas deverão apresentar essas certidões até 5 dias depois da realização do certame, né? O que não acontece com as médias e grandes empresas, que no momento da habilitação, ela já tem que apresentar certidões, aí essa certidão negativa do artigo 205 do CTN, ou da Lei 5.172 de 66, se dá exatamente pela extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156. Quando for o caso de suspensão, né, moratória, parcelamento, que é a chamada novação lá do artigo 358 da Lei 10.406 de 2002, aí será certidão positiva com efeito negativo, né? Mas voltando então aqui para o nosso, estou falando isso exatamente para deixar bem claro que não basta somente uma sentença favorável para que a pessoa possa receber, aquele que é o credor do Estado, receber o seu precatório ou a sua requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor são todas aquelas dívidas do Estado cujo valor seja inferior a 30 salários mínimos, como determina a resolução 127 de 2007 do Tribunal de Justiça do Acre. Então, a resolução número 127
de 2007 do Tribunal de Justiça do Acre fixa aí um valor aí de 30 salários mínimos,